Esse aqui é o Let's Test Play. É um evento do Speed Game Dev, feito para a gente poder mostrar os jogos e os projetos que a gente fez ao longo do último semestre letivo para o público geral. O Speed Game Dev é um grupo de desenvolvimento de jogos, de pesquisa e desenvolvimento de jogos que surgiu no departamento aqui da computação do Instituto de Matemática, junto com o departamento de computação da Poli, em novembro de 2009. Os projetos do Speed Game Dev eles são todos voltados de alguma maneira para o desenvolvimento de jogos. Isso, na maior parte das vezes, significa jogos em si. Nós desenvolvemos jogos, o jogo em si é o projeto. Mas às vezes pode ser outras coisas, às vezes a gente prepara cursos, a gente prepara material didático, a gente dá palestra, a gente organiza eventos. Agora, quando a gente faz um jogo mesmo, como um projeto, a ideia é que ele seja open source, ou seja, todo o código que a gente programou para fazer o jogo fica disponível no nosso site para as pessoas poderem baixar, estudar, aprender com o que a gente fez e até modificar e redistribuir. A maior parte das pessoas do grupo são da ciência da computação, mas a gente tem pessoas do curso de matemática, do curso de estatística, a gente tem pessoas da Poli, a gente tem pessoas da física, a gente tem pessoas do curso de design da faculdade de arquitetura, tem pessoas do curso de arquitetura, tem pessoas do curso de letras, tem pessoas do curso de música. Entrei no grupo fazendo um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, e aos poucos eu fui cada vez fazendo mais jogos, entrando mais no grupo, participando mais, aí eu comecei a fazer meus próprios jogos com um amigo. E aí o jogo que eu tenho trabalhado esse último semestre, que é o jogo que eu tenho trabalhado já faz 2 anos, é esse Marvelous Inc., que é um jogo de programação que você programa um robozinho para resolver puzzles. E no começo desse ano a gente decidiu, acho que ele tá bom o suficiente, a gente quis lançar ele. É um jogo muito de nicho, porque é muito quem gosta de programação que gosta muito do jogo. Mas assim, a gente tentou fazer o jogo acessível para pessoas que não sabem programar, conseguem aprender e saem sabendo alguma parte de lógica. Os pixels para o computador são números, então já começa aí. Mas fora isso a gente usa muita geometria, por exemplo, quando a gente faz um jogo 3D, porque a gente precisa saber calcular o espaço 3D das coisas e como isso se mapeia em pixels na tela, certo? Então a gente usa uma área da matemática chamada álgebra linear. Eu entrei sem saber programar nada. Eu entrei no curso de computação sem saber programar nada e no grupo de jogos também. Eu não sabia fazer nenhum jogo, eu não sabia programar nenhum jogo. Mas você vai indo aos poucos, você vai pegando o jeito, você vai se empolgando e quando você vê, você já tá fazendo seu próprio jogo. E eu, só na inocência, quis submeter o jogo pro BIG, que é o Brazil's Independent Game Festival, que é o maior evento de jogos independentes aqui do Brasil. Um mês atrás, a gente recebeu a notícia que a gente foi escolhido como finalista da categoria de jogos educacionais. E a gente ficou em primeiro lugar. E, nossa, foi muito legal. Os gêneros dos projetos variam bastante. A gente fez jogos de aventura, a gente fez jogos de quebra-cabeça, a gente faz jogos de RPG, a gente já fez jogos de terror. Então faz bem diverso mesmo. Tem jogo digital, que é jogo de computador, e tem jogo de tabuleiro também. Um dos jogos que está sendo exposto aqui, que é o Lies, é um jogo de carta. Fizemos esse jogo de cartas. A gente chamou de Lies, bem diferente dos jogos que estão aqui, porque é um jogo analógico. Ele é um jogo de acusar aos outros jogadores. É uma história onde houve um assassinato no local. E assim, as cartas que você tem são, por exemplo, é um motivo. Daí, conforme os jogadores vão acusando uns aos outros, eles vão perdendo confiança entre o grupo. E a partir ficar sem confiança primeiro, a pessoa perde o jogo. Ela perde o jogo. E daí é isso até só uma pessoa sobrar. É basicamente um jogo de detetive, você investiga a cena do crime, você acumula conhecimento sobre o assassinato e usa isso para acusar outras pessoas e descobrir quem matou. As categorias de cartas são o ferimento, que o corpo está causado. As cartas de local. Geralmente, o personagem frequenta cada local. Tem as cartas de personagem, que também estão relacionadas com as armas que eles usam, que são as cartas de armas. Que também estão relacionadas com um tipo de ferimento encontrado no corpo. Quando a gente faz um jogo de tabuleiro, entra outras questões muito mais associadas com o design do jogo em si, né? O projeto do jogo, como o jogo fica balanceado. Então a gente tem que fazer contas para prever, essa carta aqui, ela sempre ganha o jogo sozinha porque ela é muito forte, então a gente tem que fazer a conta e saber estimar isso. Então entra a probabilidade, entra a teoria dos jogos, entra várias questões aí que a gente tem que usar para saber se o jogo está balanceado ou não.